Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Judas Tadeu, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Aproveito para deixar o celular no silencioso. Dificuldade. Bom, obrigado primeiramente pela presença de vocês. Estamos dentro desse caminho que nós procuramos fazer na nossa paróquia, um caminho de formação permanente. Nós já fizemos outros encontros com os leitores, salmistas, mas agora nós queremos prosseguir com esse caminho. Naturalmente, eu retomo algumas coisas, porque considero que outras pessoas estão assumindo o ministério, nos ajudando com a proclamação da palavra de Deus, e ao mesmo tempo nós vamos inserindo outras atividades em vista de fortalecer esse ministério tão importante na vida da igreja, que é o ministério de leitor e também o ministério de salmista. Então, algumas coisas nós vamos retomar, outras nós vamos apresentar em vista de promover essa formação permanente em nossa comunidade paroquial. Tá bom? Ok, bom, eu vou fazer com vocês hoje um exercício, mas primeiro eu vou fazer uma introdução, justamente para ajudá-los a perceber algumas coisas em relação à proclamação da palavra de Deus, tá? Mas nós vamos fazer isso num segundo momento. Primeiro eu gostaria de retomar algumas coisas, fazendo com vocês aqui uma introdução sobre o ministério do leitor e do salmista. Bom, então pode clicar para mim, por favor. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de citar aqui para introduzir a nossa conversa nesse momento formativo é o seguinte: é um trecho da exortação apostólica do Papa Bento XVI, Verbum Domini. É sobre a palavra de Deus, houve um sínodo sobre a palavra de Deus, e depois do sínodo o Papa publicou essa exortação apostólica sobre a palavra de Deus, porque o tema central do sínodo era a palavra de Deus na vida e na missão da igreja. O que disse o Papa nesse documento? A proclamação da palavra de Deus na celebração comporta reconhecer que é o próprio Cristo que se faz presente e se dirige a nós para ser acolhido. Eu aqui trago presente esse aspecto, considerando que o ministério que cada um de nós exerce, o ministério de proclamar a palavra de Deus, é um ministério que possibilita às pessoas esse contato com a palavra de Deus, e nós somos colaboradores, cooperadores de Cristo. Então, aquilo que o Papa disse no texto, é o próprio Cristo que se faz presente e se dirige à comunidade. Então, é Cristo servindo-se de nós, da nossa voz, daquilo que nós somos, para comunicar a sua palavra. Então, quando nós exercemos o nosso ministério, nós não podemos esquecer que nós estamos, naquele momento, exercendo o ministério, e a nossa voz é a voz do próprio Cristo, é a voz do próprio Deus, é a palavra de Deus que nós estamos comunicando. Então, isso já nos ajuda a perceber que não é um ministério qualquer. Às vezes nós tratamos o ministério de leitor como um ministério qualquer, que não tem a sua importância. Ou o salmista também. O salmista comunica a palavra de Deus com a música.
mas o salmo é a palavra de Deus. Então o salmista é também aquele que torna visível a comunidade de Cristo que fala, né? Deus que se comunica através da sua palavra. Então o Papa lembra que a proclamação da palavra de Deus na celebração é o próprio Deus se comunicando, é o próprio Cristo quem comunica a sua palavra através de nós que somos seus cooperadores. Também um outro texto, esse é um texto do Concílio Vaticano II, que também fala da presença de Cristo na liturgia. E entre as citações que o Concílio Vaticano II fez sobre a presença de Cristo na liturgia, está essa citação: Cristo está presente em sua igreja, está presente na sua palavra. Então na palavra, quando a palavra de Deus é proclamada, é Cristo presente na palavra, pois é Ele quem fala quando na igreja se leem as Sagradas Escrituras. Então é o próprio Deus, é o próprio Cristo falando à comunidade na sua palavra. Quando nós lemos a Escritura, a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. Então nós estamos emprestando, como eu falei, Deus serve-se de nós para que a sua palavra seja comunicada. E prossegue o texto do concílio dizendo: está presente quando a igreja ora e salmodia. Então a comunidade reunida em oração, a comunidade que está salmodiando o salmo, né, cantando, a comunidade participa pelo refrão, o salmista apresenta as estrofes, é o próprio Senhor quem está falando. Então veja a importância do nosso ministério e veja ao mesmo tempo a responsabilidade que nós temos de ser esta voz de Deus, aquele que está comunicando a palavra de Deus. É o próprio Cristo falando à comunidade, comunicando a sua palavra através de nós. É um gesto humilde de Deus, porque Deus, embora Ele não precise de nós, Ele quer precisar de nós. Deus, Ele é tão bondoso e tão solícito que Ele deseja a nossa cooperação. Então nós somos a boca de Deus para a nossa comunidade. O que disse São Jerônimo? Então São Jerônimo disse o seguinte: penso que o Evangelho é o corpo de Cristo. Penso que as Santas Escrituras são o seu ensinamento. Então as Escrituras são os ensinamentos de Deus. E quando ele fala em comer a minha carne e beber o meu sangue, embora estas palavras se possam entender do mistério, o mistério eucarístico, nós temos o capítulo 6 do Evangelho de São João, que Jesus fala: quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, eu sou o pão da vida. São Jerônimo está fazendo referência a esse texto. Todavia também a palavra da Escritura, o ensinamento de Deus, é verdadeiramente o corpo de Cristo e o seu sangue. Então São Jerônimo, que é o doutor da igreja, ele disse que a palavra de Cristo é também o seu corpo e o seu sangue. Eu sempre gosto de retomar esse texto de São Jerônimo, porque nós temos um carinho e um cuidado especial com a Eucaristia. De fato, devemos ter, porque é a presença real do nosso Senhor, é o corpo de Deus. Mas nós vimos no Evangelho, que nós daqui a pouco vamos ler novamente, o Evangelho de domingo. Veja que Jesus, percebendo a ignorância dos discípulos de Emaús, ignorância no sentido que eles, apesar de terem ouvido a pregação de Jesus, não entenderam que Jesus deveria morrer, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Jesus fez novamente a catequese. E a catequese que Jesus fez, ela se dá a partir da explicação da Escritura. Jesus começa a explicar a Escritura. Depois que os discípulos caíram em si e perceberam que era Jesus, aí nós temos Jesus que vai enviar os discípulos em missão. Então Jesus delegou à igreja a missão de levar esse ensinamento, e esse ensinamento, por excelência, nós encontramos na palavra de Deus. Então hoje, quando nós anunciamos a palavra de Deus, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos cumprindo o mandato de Cristo, levando a todos os homens, a todas as criaturas, a palavra de Deus. Então o leitor, ele tem uma missão. Qual é a sua missão? É responder o chamado de Jesus, que nos envia para proclamar a palavra, para anunciar a sua palavra, de tal modo que, como os discípulos de Emaús, ao ouvir a palavra, os homens possam crer em Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Então veja que não é uma missão qualquer, é uma missão exigente e é uma grande responsabilidade, porque nós temos a responsabilidade de
levar o anúncio do Evangelho, de tal modo que através do anúncio do Evangelho, é claro que vocês não proclamam o Evangelho propriamente, o Evangelho aqui no sentido da boa nova, levar a palavra de Deus. Vocês anunciam a palavra de Deus, levam a boa nova de Cristo, de tal modo que as pessoas escutando esse anúncio possam reconhecer Jesus como o Salvador, aquele que veio para nos salvar. Continua o ritual lá nas suas orações. Os leitores, aqui é uma leitura minha, os leitores e salmistas, proclamadores da palavra de Deus, colaboram nessa missão, como acabei de dizer. Eles são chamados a anunciar, aí diz o ritual, fielmente a palavra de Deus, para que ela frutifique cada vez mais no coração das pessoas. Então é como um semeador que lança a semente, como Jesus nos ensina na parábola. Então, através do exercício do ministério de leitor e salmista, nós estamos lançando uma boa semente no coração das pessoas. Se a semente vai germinar ou não, isso já não depende de nós. A nossa responsabilidade é lançar a semente. Se o terreno é bom, se o terreno é pedregoso, se o terreno é espinhoso, se o terreno é como aquela semente que caiu à beira do caminho, aí a responsabilidade não é nossa. Aí cada um de nós precisa trabalhar o coração de tal modo que seja um terreno bom, onde a semente da palavra é lançada, germina e produz bons e abundantes frutos. Eu chamo a atenção de vocês aqui, com esses primeiros slides, que é uma introdução a essa noite de formação, para a importância do ministério, do leitor e do salmista, que é uma missão muito nobre. Às vezes nós tratamos com um certo desprezo. É um pouco aquela ideia do ministério do leitor, que você vai catando as pessoas para fazer a leitura. Não, veja que exige uma preparação. Não só uma preparação técnica, como nós vamos ver depois nas orientações gerais, uma preparação técnica, mas também uma consciência sobre o que significa o ministério de leitor e salmista dentro da liturgia da igreja. Mais do que isso, dentro da missão da igreja. Claro que o leitor e o salmista exerce o seu ministério dentro da liturgia da igreja, mas mais do que a liturgia, é dentro da missão da igreja, que é a missão de levar a boa nova de Deus. Tá? Então, aqui concluindo a introdução. Leitor, então, nós já sabemos qual é a missão do leitor e do salmista. Então, o que nós precisamos ficar bem assim, cientes? Leitor e salmista é diferente de jornalista. Então, o leitor e o salmista não é jornalista. Não é alguém que está ali para informar alguma coisa. Vamos informar o que aconteceu depois que Jesus morreu e ressuscitou. Não. A missão do leitor não é ser um jornalista que vai fazer uma reportagem, contando aquilo que aconteceu com Jesus, com os apóstolos, com Davi, com Moisés. Não. É diferente de jornalista. Também não é um ator. Então você não está ali para dramatizar o texto, para fazer um teatro, uma interpretação do texto, como alguém que vai interpretar uma peça teatral. Não. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso, de tal modo que você não seja um ator, alguém que vai fazer uma dramatização do texto. Não é essa a intenção da proclamação da palavra de Deus. Também você não é um narrador, não é alguém que vai ficar narrando aquilo que está acontecendo como um narrador de futebol. Não é essa a ideia. Tá? E também não é, no caso do salmista, não é um cantor secular. Qual que é a finalidade? A grosso modo do cantor secular? É divertir as pessoas. É ser uma distração para as pessoas. O salmista não é alguém que está ali para divertir a assembleia. Agora a assembleia vai descansar um pouquinho ouvindo, ela vai ouvir um pouquinho uma música, que é um salmo, para descansar um pouquinho ouvindo, que ela canta muito bem. Não. A missão do salmista não é ser a missão de divertir a assembleia, mas de comunicar a palavra de Deus. Tá? Então vejam que há uma diferença substancial entre o leitor e salmista com jornalista, ator, narrador e cantor secular. Tá? Então a missão de comunicar a palavra de Deus é a leitura da palavra de Deus, tal como ela se apresenta, claro, respeitando algumas coisas que nós vamos também ver durante aqui a nossa exposição. Ok? Então isso aqui é uma introdução. Pode mudar aí. Ok. Agora eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Tá? Maria, se trouxe aí para mim, irmãos. Quem tem caneta ou lápis pode pegar. Quantas pessoas tem?
40, ok. Eu tenho 50 folhas aqui, eu acho que vai dar para todo mundo. Tá? Se alguém não tiver lápis, tem aqui, eu tenho aqui a caneta, posso emprestar. É emprestado, tá? Que é do pessoal. Mas eu vou explicar primeiro para vocês como é que vai ser o nosso exercício. Então presta bem atenção. Acalme os ânimos. Eu vou entregar para todos vocês, então eu tenho 50 folhas. Se porventura alguém ficar sem, aí a gente pode pegar um caderninho e você marca o número. Qual que vai ser o exercício? Nós vamos usar o texto do domingo, o texto do Evangelho. Então eu vou fazer a leitura do texto do Evangelho. Vocês vão receber essa folha, ela é igual, frente e verso, tá? É proposital. Eu vou fazer uma primeira leitura do texto. Aqui tem os números dos versículos. Então começa no número 13 e termina no número 35. Tá? Eu coloquei 3 colunas. Por quê? Eu já estou dando aqui uma dica, já, uma colinha. Tá? Nós temos no texto, nós temos um narrador no texto que eu vou fazer a leitura. Nós temos Jesus, tá? Nós temos os 2 discípulos, que são os discípulos de Emaús, que também vão falar. E nós temos depois os outros discípulos, que não são os discípulos de Emaús, que também falam no texto. Tá? Então, qual que é a sigla? N é narrador, J, Jesus. 2D é os 2 discípulos de Emaús. E 1D é só os outros discípulos. O que vocês vão fazer? Eu vou falar assim, versículo 13, faça a leitura. Aí vocês vão ter que colocar aqui, ó, quem está falando. Tá? Então vocês colocam aqui. Suponhamos que no versículo 13, eu tenho o narrador que fala, eu tenho Jesus que fala, eu tenho os 2 discípulos que falam. Você vai colocar aqui na sequência, tá? Você vai escutar o texto e você vai colocar aqui. Bom, quem falou primeiro foi Jesus, quem falou depois foi o narrador, quem falou depois foi os 2 discípulos, tá? Também já tem uma colinha aqui, só tem 3 colunas. Isso significa que no máximo vai aparecer em cada um dos versículos, no máximo 3 pessoas, 3 personagens, tá? Deu para entender o exercício? Alguém ficou com dúvida? Pergunta. Porque depois não quero que entregue em branco, quero que todo mundo faça. Alguém ficou com dúvida? Não mesmo? Tá claro? Ninguém? Porque às vezes eu falo assim, eu não entendi. Então pergunta agora. Sim. Vai começar no 13, então vai começar no número 13. Número 13. Eu já coloquei os versículos aqui, ó. 13, 14 até o 35. Eu vou fazer a leitura, vou falar versículo 13, leia. Versículo 14, leia. Versículo 15, leia. Só inicial. Coloquei para facilitar para vocês. Tá? Ok? Então já está na sequência do versículo. Vocês vão usar a primeira, porque eu vou fazer 2 leituras. Certo? Uma primeira e depois vocês vão usar a outra parte da folha. Ok? Ficou claro? Então eu vou distribuir agora, o que vai me ajudar aqui a distribuir. Quem não tiver caneta, ela pode pegar aqui comigo e depois devolve, porque a caneta é do bingo. Então, pode ficar no lugar que a gente entrega, tá?
Então, faltou algumas folhinhas, vocês fazem na folha escrita, tá bom? Então, o que é importante agora? Prestem atenção, para dar certo aqui. Depois a gente vai entender a razão disso. Tem mais uma aqui, ó. Isso. Vocês colocam os versículos na folha, daí vocês vão marcando. Quem está assim? Faltou folha. Não, mas ela não. Tem um pouquinho, né? Então, olha só, presta atenção aqui agora, na orientação. Vocês não têm o direito de me interromper na leitura, tá bom? Se você escutou, não escutou, foi, tá? Vocês não têm direito de me interromper. O que vocês podem fazer agora? Ficar só de boquinha fechada e fazer a atividade que tem que ser feita, ok? Vocês só vão escutar aquilo que eu vou ler. E não pode falar para você vai atrapalhar. Eu não entendi, perdi. Perdeu, vai sair para frente. Vai no outro versículo, tá bom? Então, vocês não podem me interromper na leitura. Então, só lembrando. Oi? Não, precisa por nome, não. Tá? Precisa por nome. Então, façam silêncio, por favor. Podem se ajeitar aí para vocês escutarem a leitura. Tá? Então, lembrando, o Evangelho será o Evangelho de São Lucas, o capítulo 24, do 13 ao 35. Tá? Então, vocês fiquem atentos. Vou começar aí do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, ok, não precisa marcar nada. Começa agora, versículo 13. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Versículo 14. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Versículo 16. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Versículo 17. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Versículo 18. E um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias. Versículo 19. Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Versículo 20. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Versículo 21. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Versículo 22. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto, elas foram de madrugada ao túmulo. 23. E não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. 24. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. 25. Então Jesus lhes disse: como sois inteligentes e lentos para crerem tudo que os profetas falaram. 26. Será que o Cristo que devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? 27. E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. 28. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. 29. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. 30. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. 31. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. 32. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? 33. Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. 34. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. 35. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação.
Foi moleza, não foi? Foi moleza. Agora vocês fazem o seguinte: marca nessa página que você fez, marca número 1 nessa página. Nessa página número 1. Ok? Número 1. Porque agora eu vou fazer uma outra leitura para o mesmo exercício. Tá? Marcar o número 1, é importante marcar o número 1 para a gente saber qual foi a primeira leitura e qual foi a segunda leitura. Ok, deixa eu compartilhar aqui, entendeu? Eu fiquei cansado. Quase teve um par, né, minha? Então vamos lá, atenção. Posicionem a caneta e a folha. Vamos começar. Eu acho que eu não leio o versículo, né? Não. Se acontecer de outro lado, vocês podem falar, né? De repente eu passo aqui. Então vamos lá, vou começar de novo agora a leitura, mesmo texto. Agora você vira a folha, né? Coloca lá número 2 e vamos para a segunda leitura. Então a proclamação é o mesmo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Então, versículo 3. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Esse é o versículo 14. Versículo 14, vou repetir. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. 16. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. 17. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. 18. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? 19. Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. 20. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. 21. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. 22. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo. 23. E não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. 24. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu. 25. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? 26. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? 27. E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. 28. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. 29. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. 30. Quando se sentou à mesa com eles,
tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. 31. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. 32. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? 33. Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. 34. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu assim. 35. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Agora ficou mais fácil, né? Agora vamos à correção do exercício. Mas o que vocês, vamos lá, o que vocês sentiram? Não entendi absolutamente nada, né? É claro que eu exagerei, é claro, mas é verdade que também tem gente que faz mesmo assim a leitura. Veja a dificuldade que vocês tiveram, que qualquer pessoa teria, né? Aqui nós temos pessoas da área da educação, mas qualquer pessoa poderia ser um PhD em língua portuguesa que teria dificuldade de distinguir quem é o narrador, quem era Jesus, quem eram os dois discípulos. Por quê? Uma leitura totalmente comprometida, certo? Agora, a segunda leitura já foi diferente, né? Já deu para entender melhor quem é o narrador, quem é Jesus, quem são os dois discípulos e quem eram os outros discípulos, né? As falas, tá? Então vamos lá na primeira parte, né? Primeira parte. Olha só, dá uma olhadinha aí na primeira parte. Agora vocês vão virando a folha e comparando aí. Então nós começamos aqui. Naquele mesmo dia, o 13. Quem está começando aqui? O narrador. Tá? Então tem um narrador do texto. Então já olha aí na folha. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Quem falou durante todo esse versículo? O narrador. Tá? O narrador. Então o texto tem um narrador, já tinha dado a dica que tem um narrador. Então quem falou durante todo o versículo 13 foi o narrador. Então você já olha aí e compara os dois lados da folha. Versículo 14. Versículo 14. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Quem está falando? O narrador. Ainda o narrador. Ainda o narrador. Olha só, continua o narrador dizendo: conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Está narrando, está contando, certo? Aí o 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Quem está falando? O narrador ainda. Tá? O 15, só o narrador ainda, o narrador está falando. O 16. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Quem está falando? O narrador ainda. Né? E com isso, o narrador, só ele quer falar, né? Eu acho que é uma mulher, viu? Eu estou desconfiado. Era só para vocês darem nada. 17. O 16 foi o 17. Então Jesus perguntou. Quem está falando? O narrador. Tá? Olha só. Tem 2 pontos aqui. Então, mas não terminou o 17 ainda, tá? Então Jesus perguntou. É o narrador. Aí, então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Quem falou? Jesus. Então no 17 já apareceu o narrador e Jesus. Aí segue aí no 17. Eles pararam com o rosto triste. O narrador. Jesus só disse:
que eles, conversando pelo caminho, voltou para o narrador. Eles pararam com o rosto triste. Entramos no 18. E um deles, chamado Cleófas, lhe disse: quem está falando ainda? Narrador. Então, estamos no 18. Seguindo com o 18. Eu vou só repetir o que eu acabei de ler. E um deles, chamado Cleófas, lhe disse, o narrador falando, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Por dos dois discípulos. Cleófas, né? Então nós usamos aqui como a fala dos dois discípulos. Então no versículo 18 nós temos o narrador e os dois discípulos, os discípulos de Emaús. Quem está falando aqui é Cleófas. 18. Agora o 19. Ele perguntou, narrador, o que foi? Jesus pergunta para Cleófas, né, para os dois discípulos, o que foi que aconteceu lá em Jerusalém? Os discípulos responderam. Quem está dizendo? Narrador. Estamos no 19, tá? Versículo 19, narrador. Vou repetir aqui. Os discípulos responderam, narrador. Agora, no 19 ainda. O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo? Quem está falando? Os discípulos de Emaús, eles estão contando para Jesus. Vou voltar lá no 19. Ele perguntou, Jesus pergunta, o que foi? Então Jesus falando. Depois o narrador. Os discípulos responderam. E aí, isso que eu acabei de ler. Que aconteceu com Jesus, o Nazareno, tá? 19. Então, 19 nós temos narrador, Jesus e os dois discípulos. Ok? 20. Versículo 20. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Quem falou durante todo o capítulo, todo o versículo 20? Os discípulos. Tá? Continua aqui, ó. Vou voltar no finalzinho do 19. Diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes é os discípulos de Emaús falando. E nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Discípulos de Emaús, os dois discípulos. Esse é o 20. No 20 só os dois discípulos. 21. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Quem falou durante todo o versículo 21? Dos dois discípulos. Eles continuam falando. 22. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo. Quem falou no versículo 22? Os dois discípulos, continuam falando. E não encontraram o corpo dele. Agora 23. E não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Quem falou durante o 23? Os dois discípulos. 24. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Quem falou no 24? Os dois discípulos. 25. Vocês vão comparando aí os dois lados da coisa, tá? 25. Então Jesus lhes disse. Quem falando? Narrador. Tá? O narrador que está narrando o acontecido. Então Jesus lhes disse. Aí segue ainda no 25. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Quem? Jesus. Segue 26 agora. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Quem? Jesus. 26, Jesus. Então no 25, narrador e Jesus. No 26, só Jesus. 27. E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicavam aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quem falou no 27? Narrador, só o narrador. Tá? No 27. 28. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Quem falando? Narrador. Narrador está contando
Quando chegaram perto do povoado da aldeia de Emaús, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Narrador contando. 29. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: quem? Narrador. Segue no 29. Vou repetir. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Quem falou agora? Os dois discípulos, tá? Tudo no 29 ainda. Segue ainda com o 29. Jesus entrou para ficar com eles. Quem? Narrador. Terminamos o 29. Então, no 29 nós temos narrador, os dois discípulos e narrador. 30. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Quem falou no 30? Narrador. Então, narrador. 31. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Narrador. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Quem? Narrador. 32. Tem que estar bem atento. 32. 31, só o narrador. 32. Então um disse ao outro. Quem falou? Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Quem? Os dois discípulos. São eles que falam que o coração estava ardendo pelo caminho. Então, no 32, narrador e os dois discípulos. 33. Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Quem falou no 33? Narrador. 34. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E agora? Isso. Olha só. E estes confirmaram. Narrador. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Quem está falando aqui? Os outros discípulos. Os outros discípulos. Tá? É os outros discípulos. 34 então. Narrador e os outros discípulos. Não os dois, os outros. 35. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Quem está falando? Palavra da salvação. Quem está falando? O padre. E aí, e agora o comparativo aí da folha? Veja, isso foi um exercício. É claro que a primeira leitura que eu fiz foi uma leitura mais corrida, uma leitura que não respeitou. Primeiro, o texto tem uma cadência na leitura. Né? Então, não respeitei a cadência do próprio texto, não respeitei os sinais gráficos. Então, para mim, ele não tinha ponto final. Né? O que atrapalhou um pouquinho a minha leitura foi que eu tinha que citar os versículos, né? Senão seria uma leitura ainda mais corrida. Mas eu não respeitei os sinais gráficos, então não tinha ponto final, não tinha vírgula, não tinha aspas, não tinha dois pontos, não tinha exclamação, não tinha interrogação, não tinha nada. Então, veja a dificuldade que vocês tiveram para conseguir anotar, né? Anotar. Agora, isso também ecoa no nosso ouvido. Então, as pessoas que estão participando da celebração, quando nós fazemos uma leitura mal feita, as pessoas não entendem absolutamente nada. Absolutamente nada. Elas não conseguem entender o que a gente está dizendo. Claro que elas vão ouvir as palavras como vocês estavam ouvindo, mas a gente não sabe quem está falando. É o narrador que está falando, é Jesus que está falando, é os discípulos de Emaús que falaram, é os outros discípulos que estavam falando. A gente não consegue, porque uma leitura muito corrida, uma leitura que não respeita a pontuação,
Agora, como que a gente consegue fazer uma leitura boa? Bom, a gente precisa primeiro, claro, eu vou passar ali as dicas, mas a gente precisa conhecer bem o texto, não só conhecer o texto, mas precisamos conhecer, no caso, a nossa língua também, a língua portuguesa, os sinais gráficos que nos ajudam a ler de forma correta. Agora, na segunda leitura, ficou mais fácil. Bom, eu tenho certeza que vocês acertaram muito mais, se não tudo, na segunda leitura do que na primeira. Então veja, na segunda leitura, quando você respeita a cadência do texto, quando você respeita a pontuação, você que está ouvindo, você consegue perceber isso. Agora é Jesus que está falando, no caso do Evangelho, né? Agora é Jesus que está falando, agora são os discípulos irmãos que estão falando, agora não, agora os outros, agora é o narrador que está falando. E isso tem, claro, um impacto totalmente diferente na nossa vida. Quer dizer, a palavra de Deus ela é comunicada de forma assim muito mais impactante, não tenha dúvida, porque na primeira leitura a gente não conseguiu nem entender o que o texto está falando, você não consegue. Na segunda você já consegue captar e entender a mensagem do texto, inclusive. Você já consegue ir colhendo ali qual é a mensagem que a palavra de Deus traz naquele domingo, naquela celebração. Tá? Então veja, esse exercício ele serve para a nossa preparação também. Mesmo que você tenha uma boa leitura, você precisa ler sabendo cada uma das pessoas que compõem aquele texto. Então, agora quem está falando é esse personagem, agora é esse, agora é o autor do texto, é o narrador. Quem está falando? Então você precisa ter tudo isso presente, porque senão você não consegue transparecer isso na sua leitura. Veja aqui que não há nenhuma dramatização, não é um jornalista, não é nada disso. Mas é a leitura da palavra de Deus, considerando os sinais gráficos e considerando aqueles que compõem aquela leitura. No caso do Evangelho, o narrador, Jesus, os discípulos de Emaús e os outros discípulos. Tá? Então esse exercício é para a gente ter essa atenção e esse cuidado. E para a gente sentir um pouco na pele aquilo que as pessoas sentem quando nós fazemos leitura. Porque é verdade, as pessoas estão distraídas mesmo. Mas tem pessoas que vêm com o desejo de ouvir a palavra de Deus. E se a gente não faz uma boa leitura, a gente faz uma leitura correndo, chega desesperado, quer ler, quer terminar o quanto antes para se livrar ali, está nervoso, né? Não, calma, respira e se lembra da sua missão. Você vai ter uma missão muito nova, de anunciar a palavra de tal forma que as pessoas possam ouvir aquilo que você está dizendo. O exercício que pode ajudar é você gravar a sua leitura. Como em casa, você grava, né? E aqui nós temos a vantagem do seu Antônio. Depois você vai lá no YouTube, no canal do seu Antônio, e ouve. Porque às vezes a gente está fazendo alguma coisa e a gente nem percebe. Daí a gente ouve, a gente fala assim, nossa, posso melhorar um pouquinho isso aqui. Posso melhorar, a leitura está muito rápida, ou eu fui muito. Não estou respeitando corretamente a pontuação. Então, acho que recorrer ao canal do São Antônio é uma boa solução também. Nos ajuda a ouvir a forma como nós estamos lendo, a forma como nós nos posicionamos, isso ajuda bastante. Tá? O que acharam do exercício? Agora você fala um pouquinho. O que vocês poderiam partilhar também? Qual foi a impressão de vocês? Realmente uma leitura que nós está sendo feita, bem explanada, está bem interpretada. Na primeira leitura, eu não consegui identificar tanto o narrador como a segunda que foi, sabe assim? Foi, nossa, como assim? Queria mais o narrador do que... Isso, exatamente, né? A dicção também, né? Sim. Você sabe quem tem, né? Isso. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade quando a gente recebe a leitura, interpretar, saber
dele, que tem quem, aí se você ficar Isso é. Por isso que é importante, nós vamos daqui a pouco nas orientações, quando você recebe, né, essa missão de proclamar aquele texto, você vai preparar a sua leitura. Né? Aqui falando agora de preparação mais técnica mesmo. Olhar o texto, observar o texto, né, ver o texto certinho. Né? Quando é texto do Antigo Testamento, né, o grau também de dificuldade. Daqui a pouco eu vou apresentar um pouco disso. Mas é importante observar essas coisas, né? Porque senão realmente a nossa leitura fica comprometida. Porque veja, eu li do ponto de vista ali das palavras corretamente, certo? Eu li corretamente as palavras, mas vocês não entenderam nada, né? Claro que vocês sabiam porque o texto é mais conhecido, então isso facilita. Mas se fosse um texto que não é tão familiar, se o texto familiar já é difícil, imagina um texto que não é familiar. Um texto que a gente não estuda todos os dias na liturgia com tanta frequência. Então isso há uma dificuldade maior. Se for um texto longo também, acho que fica mais difícil. Mais difícil ainda, exato. Mas se fosse logo padroeiro, assim, igual a velocidade. Agora é entender a necessidade da liturgia diária, pai. Isso. No livretinho você vai se preparando. Tem palavras que são difíceis também de pronunciar, deixar todo mundo certo, passa no lugar correto, né? Uma boa saída do português, às vezes é pegar o Cid Moreira lá no português, agora nós temos, acho que, nós temos Confim, aquelas cidades lá, um monte de cidades, às vezes é bom, o Cid Moreira está mentindo. Tem que tomar bastante cuidado. Pois tem uma palavra que o pessoal é bastante, né? Antioquia, né? O pessoal fala Antioquia. Então tem que tomar um pouco de cuidado Gente, vamos ficar só em silêncio para não se Exato. Que é muito mais importante. Isso. Uma vírgula, um sinal gráfico que você não respeita, isso realmente pode comprometer todo o sentido da leitura. Então, prestar atenção. Eu sei que existe ali a tensão, fica nervoso, né, nervosa na hora da leitura, mas por isso que é importante a preparação. Se a gente está bem preparado, a gente se prepara bem, a gente vai com mais segurança. O nervosismo continua, mas você está um pouco mais seguro e você consegue encarar com mais serenidade a sua missão e com mais tranquilidade, né, dentro do possível, mas você consegue. Então, isso é realmente importante, observar bem os sinais gráficos. Alguém mais queria fazer alguma observação do seu Antônio? Olha, é muito importante a pessoa ler em voz alta e respeitar as pausas, né? No caso, né? O narrador, Jesus, discípulo, com calma. Tem já que desse para que metralhador, mistura tudo. Então tem que ir devagar, né? Ir devagar em voz alta. E respeitar a vírgula, ponto de interrogação, isso é muito importante. Tem pessoas que não sabem que é ponto de interrogação. É muito importante, né? Aquela exclamação, né? Muito importante saber o sentido desses sinais, né? Então, importante em voz alta. Grava bem isso aí, né? Lê, né? Não ser aquela metralhadora. Lê devagar, só que a pessoa entenda, né? E prestar bem atenção quando não for narrador, quando não for os apóstolos, Jesus, né? Isso, obrigado. Isso também serve para os salmistas. Tá? Por que serve para os salmistas? Você precisa realmente ler corretamente as palavras, ler o salmo. Eu sei que a tentação nossa como músico, como cantor, é ir direto já para o canto, né? Sair cantando o salmo. Mas é importante que você entenda as palavras também. Isso ajuda muito. Porque às vezes nós somos tão preguiçosos que você encontra uma palavra que você não conhece o sentido do texto, você lê, mas você não sabe nem o sentido daquela palavra que você está lendo. Você não vai consultar lá o Aurélio. A gente não é um dicionário ambulante. Tem palavras que a gente não lembra o significado. Talvez até viu, mas já esqueceu. A gente tem que procurar no dicionário. Você vai cantar ou você vai ler uma palavra que você nem sabe o significado. Como que você vai dar a ênfase correta àquela palavra se você não sabe nem o significado daquela palavra? Hoje em dia não tem desculpa mais. Antigamente a gente tinha dificuldade de ter o dicionário em casa, mas hoje com o Google acabou essa dificuldade que nós tínhamos. Hoje você coloca lá, aparece os significados, né, inúmeros significados daquela palavra. Então, mesmo no salmo, é importante ler o salmo antes, primeiro, ver cada palavra, né, assim como o leitor, ver cada palavra, para depois entrar na melodia. A
teologia, porque ela está a serviço da letra. O mais importante é a letra e você precisa entender muito bem a letra. Tá? Ok? Com licença, padre, também tem outra. Uma pergunta: por que tem que respeitar os sinais? Por quê? Porque senão tira o sentido da expressão da palavra. Tira o sentido. Por isso que é importante respeitar a vírgula, a exclamação. Sim, vamos. Se distribuir essa palavra dos fiéis, moralistas. Fazer um teste na prática, né, para ver como é que nossos leitores estão. Importante. Eu confesso que depois eu já errei palavra na hora que eu estou cantando o salmo. Isso. Depois que a gente dá para o banco, acontece, claro. A gente está lendo, o erro, a gente está suscetível. Eu chamo a atenção aqui para a necessidade de se preparar bem. Eu queria apresentar aqui para vocês um caminho de preparação, como eu falei. Primeiro, uma preparação, eu diria uma preparação mais espiritual, porque aquilo que nós fazemos, nós não somos como um jornalista, como nós vimos ali, não somos ator. Nós temos uma missão que é uma missão nobre, que é a missão de anunciar a palavra de Deus que salva. Como diz São Pedro, aqui iremos, Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Então é uma missão muito nobre, uma missão espiritual, que vai dar a nós a oportunidade de participar da obra salvífica de Cristo através do anúncio da palavra. Então aqui nós temos aqui uma proposta excelente de preparação espiritual. Você pode fazer a Léxio Divina com o texto que você vai proclamar, que você vai ler naquele domingo, naquela celebração. Então a primeira pergunta que você pode fazer para si mesmo: você lê o texto, você reza, claro, nós vamos ter um itinerário. Você vai rezar, vai pedir as luzes do Espírito Santo com aquele texto, seja o Antigo Testamento, a Carta dos Apóstolos, o Salmo, enfim, o Apocalipse, Atos dos Apóstolos. Você pede as luzes do Espírito Santo, faz a leitura, faz o silêncio, faz a leitura novamente, e você pergunta o que o texto diz em si. Isso vai te ajudar a perceber também ali quem é o narrador, se tem, quais são as personagens daquele texto. Tudo isso vai ajudar você. O que o texto está dizendo? O que o texto está narrando? Aqui, por exemplo, o texto que nós acabamos de ouvir. O texto em si mesmo, o que o texto está narrando? O texto está narrando que Jesus apareceu a 2 discípulos, conhecidos como discípulos de Emaús. Eles estão a caminho da aldeia de Emaús. Jesus narra para eles, explica as Escrituras, depois parte o pão e os olhos se abrem. É a aparição de Jesus ressuscitado aos 2 discípulos. E nós temos aqui uma alusão à liturgia da palavra, a liturgia eucarística, certo? Então, o que o texto está narrando? A aparição de Jesus, é isso. O texto está narrando, pelo texto é isso, ele está narrando uma aparição de Jesus. Depois, a outra pergunta que você pode fazer no momento da preparação: o que o texto diz para mim? Agora sim, você vai aplicar. O que Deus está dizendo para mim com esse texto? Porque a palavra de Deus, você que está lendo, você que está rezando com aquela palavra, o que Deus está dizendo para mim? Para mim. Você faz uma oração, uma meditação. Depois, qual é a oração que o texto me convida a dirigir a Deus? Aí você faz, a partir desse contato com a palavra de Deus, uma oração a Deus. Deus está pedindo que eu tenha mais confiança, que Ele está sempre caminhando comigo, como caminhou com os discípulos de Emaús. Então eu rezo isso. Senhor, dá-me a graça de perceber sempre a Tua presença, que eu nunca estou sozinho, que o Senhor está sempre ao meu lado, como esteve ao lado dos discípulos de Emaús. Olha só, a oração que está nascendo no texto que eu acabei de rezar. Eu li o texto, já entendi o que o texto está dizendo, agora o que Deus está dizendo para mim e qual é a oração que eu posso dirigir a Deus. Depois, qual é o meu compromisso a partir dessa leitura orante? Vou reclamar menos, porque Deus está sempre comigo. Vou deixar de reclamar, porque olha como Deus está presente na minha vida. É um compromisso que eu assumo, um compromisso, algo concreto para a minha vida, que eu vou aplicar à minha vida. Então, como eu tenho a certeza que Deus está sempre comigo, eu vou reclamar menos, porque Deus está sempre comigo, segurando a minha mão. Então, não precisa ter medo, porque Ele está comigo. Está vendo? Então, uma coisa bem simples, né, Alex, explicada de forma bem simples, mas que é um itinerário espiritual de preparação excelente. Isso vai te ajudar na vida espiritual e vai te ajudar a exercer bem o seu ministério. Insisto, isso se aplica a todos os textos, ao Evangelho,
ao texto da primeira leitura, ao texto do Salmo, ao texto da segunda leitura, todos os mesmos que nós usamos na liturgia da palavra. Tá? Então esse itinerário aqui é um itinerário de preparação, podemos chamar a dimensão espiritual, você se preparando espiritualmente para o exercício do seu ministério. Agora com as orientações. Então, como eu já indiquei, pode clicar. Primeira coisa, claro, a gente tem que rezar. Se a gente não reza, gente, como dizia, né? Quem não reza vira bicho. Então, se a gente não reza, não adianta. A gente pode até ler muito bem, mas o texto não chega ao coração das pessoas. Né? Porque a gente precisa, né? Achei interessante, agora estava o bispo apresentando o missal novo, né? Ele usou essa palavra. Tem que ler o missal com unção, né? Como o pessoal dos carismáticos falam, mas é mesmo. Quer dizer, a unção é o quê? Deixar que o Espírito de Deus proclame a leitura em nós. Né? No nosso caso aqui, se aplica. Então, eu preciso o quê? Eu preciso rezar, pedir a Deus a graça, porque por nós mesmos nós não conseguimos, mas pela graça de Deus, pela ação do Espírito atuando em nós vamos conseguir cumprir o nosso ministério. Então, rezar, precisa rezar, né? Pedir a Deus a graça para exercer bem o meu ministério, no caso de vocês, o ministério de proclamar a palavra de Deus, de salmodiar. Então, a primeira coisa é a oração, a gente tem que rezar, pedindo a Deus a graça. Segundo, ler o texto, claro. Agora, essa leitura tem que ser uma leitura bastante atenta, como nós já indicamos aqui, prestando atenção, observando os sinais gráficos. Na língua portuguesa nós temos um desafio, por exemplo, em relação ao ponto de interrogação. No espanhol, né, quem aqui tem contato com o espanhol, no espanhol já aparece logo no início já a interrogação. No português não, o português está no final. Então você tem que conhecer bem o texto para dar, de fato, a ênfase de interrogação. Senão, você não consegue dar a ênfase necessária. Aí quando chega no final da interrogação, que já perdeu a entonação, já perdeu o sentido da frase. Tá? Então, é importante ler o texto, entendendo, pegando as palavras. Há uma palavra que eu conheço, o Celso lembrou da pronúncia, observar qual que é realmente aqui a sílaba tônica dessa palavra para dar a ênfase correta. Então, ler o texto. Tá? Depois, reler. Tá? Não é só uma pessoa assim, ler uma vez pronto. Não. Ler uma vez, 2 vezes, às vezes se for necessário 3 vezes. Leia o texto. Para que você possa ter o texto dentro de si na hora da proclamação. Isso também vai te ajudar até a proclamar. Por quê? A proclamação não pode ser feita uma proclamação só eu e o texto falando ali, né? Eu tenho que ter esse olhar para o povo. Por que olhar para o povo? Para ver se tem alguém bonito na Assembleia, para dar uma escarinha para alguém? Não. Isso nem enxerga. Mas para que você possa comunicar para a Assembleia que aquela palavra é para ela, claro, é para nós que estamos proclamando, o ouvido mais próximo da boca que está proclamando é o nosso. Mas aquela palavra é uma palavra que sai do coração de Deus para o coração de cada um daqueles que estão na Assembleia. Então, olhar para a Assembleia é isso. É você manter aquele contato visual com a Assembleia, de tal modo que as pessoas sentem que você está falando. Se a pessoa estivesse nessa formação de cabeça baixa, né? Uma coisa que parece que é estranho, muito estranho. Então, esse contato visual é importante. Quando você tem um texto dentro de si, porque você leu e releu o texto, você faz isso até com mais segurança. É claro que você vai acompanhando com a mão, é melhor, porque às vezes a gente pode se perder mesmo. Então vai acompanhando com a mão, mas se você tem um texto dentro de si, isso já facilita esse também contato visual com a Assembleia que deve existir. Você vai olhando e vai fazendo a leitura. Tá? Então reler o texto para conhecer bem o texto, a pontuação, né, os sinais gráficos, as palavras, de tal forma que você não tenha nenhuma dificuldade. E entender o que você está lendo, claro. Quer dizer, isso é primordial. Às vezes a gente lê e acaba não entendendo o que nós lemos. Né? Eu ia até colocar uma charge que eu uso bastante ali, acabei me esquecendo de colocar. Mas era justamente essa ideia da charge. O menino lê, né, aquilo que está escrito, ele sabe ler o que está escrito, porém não sabe o que significa. Às vezes acontece isso conosco. Nós estamos proclamando, a gente sabe ler corretamente, mas não sabe ler o que significa aquela palavra. O que a gente está lendo? Não sei. Né? Mas às vezes aqui nós, como o padre fez uma homilia bonita, o que o padre falou? Eu não lembro. Tem? Quer dizer, a gente tem que entender e assimilar, né, a palavra de Deus quando a gente proclama a palavra de Deus. Então veja que tem aqui o itinerário. Você reza, você lê, você relê, você entende e depois você proclama. Depois você vai exercer o seu ministério. Então se a gente não faz esse caminho, esse itinerário, esse percurso, a proclamação ela fica comprometida. Você pode até ler muito bem,
Mas se não tem oração, né, não tem a unção, não é o Espírito que está rezando em nós, anunciando em nós a palavra de Deus. Mas também se você reza, mas não se prepara, né, do ponto de vista mais técnico, também a leitura fica comprometida, porque Deus conta com a nossa humanidade. Né? Aquilo que nos ensina no inverno, Deus fala através das palavras humanas. Então Deus se utiliza de nós, instrumentos insuficientes. Então nós precisamos aprimorar os nossos dons. É o que nós estamos fazendo aqui, na formação, aprimorando os nossos dons. Então fazer esse caminho, rezar, ler, reler, entender e proclamar. Tá? Agora com as orientações mais práticas. Alguma pergunta sobre isso aqui que eu coloquei? Ficou claro? A questão da Lexio Divina, que seria uma preparação mais espiritual, depois um percurso que engloba ali essa dimensão espiritual e a dimensão também técnica, que é realmente de aprimorar a sua leitura, o entendimento de cada palavra, a pontuação, os sinais gráficos. Ok? Tranquilo? Então vamos lá para a orientação mais prática. Bom, primeiro, uma orientação fundamental é chegar com antecedência. Porque se a gente chega apavorado, né, assim, sem ar, quase infartando, né, porque a gente correu tanto para chegar no horário da missa, isso já vai comprometer. Isso dificulta até a nossa concentração. Né? Eu já partilhei isso com vocês. Para mim é muito ruim ter que sair correndo de uma missa e para outra. Eu acho que isso atrapalha um pouco. Né? A presidência da celebração, eu percebo que no início da missa eu chego assim apavorado aqui, né? Do horário, não posso me atrasar. Então, para mim já é uma dificuldade em relação a isso. É ruim. Agora, vocês podem chegar com antecedência. Então, chegar com antecedência, de tal modo que você consiga se situar bem ali no ambiente, aquilo que você vai fazer, o ministério que você vai exercer, isso é importante. Então, chegar com antecedência, isso já calma os nossos ânimos. Respira, relaxa, né, vai sentindo ali o lugar, isso nos ajuda bastante. Então, chegar com antecedência. Isso também. Para se situar em relação ao lecionário. Situar-se na celebração. Tá? Isso aqui é um ponto importante que eu gostaria de reforçar com vocês. Por quê? Você precisa, mas eu só vou para fazer a leitura, para cantar o salmo. Ok, mas você precisa saber qual é a celebração. Qual é a celebração no sentido? Nós estamos em qual tempo? Na Páscoa? Na Quaresma? Ok. Vai ter alguma coisa diferente naquela missa? Vai ter um batismo? Porque se tiver o batismo dentro da missa, já muda um pouco a sequência ali na liturgia da palavra. Você está atento a isso. Vai ter uma proclamação da leitura da paixão do Senhor, onde Jesus se ajoelha e depois se levanta. Percebe? Essas coisas. Quer dizer, vai ter que acender a vela e depois apaga. O leitor, o salmista fica totalmente perdido. Entende por quê? Porque não se situou na celebração, não sabe que celebração que é. Ele vai lá para proclamar. Não, mas não pode ser assim. A gente precisa estar situado na celebração. Não é a celebração. É a celebração do batismo, é a celebração do casamento, vai ter casamento. Então, tem que ter isso. Você precisa se situar. É Quaresma, é Páscoa, é tempo comum, é Pentecostes, é o quê? É uma novena. Que celebração é? Eu preciso me situar dentro daquela celebração. Tá? Então, situar-se na celebração é importante. Localizar-se no lecionário. Claro, isso é fundamental, porque a ferramenta, digamos assim, de trabalho de vocês, o instrumento que vocês vão usar para proclamar a palavra de Deus, para levar a palavra de Deus, é o lecionário. Claro, a voz, o microfone também, entre os instrumentos, o lecionário, porque o lecionário contém aqui a palavra de Deus. Não é Bíblia, né? Nós não usamos a Bíblia na liturgia, nós usamos o lecionário que contém a palavra de Deus. Isso aqui é um livro litúrgico. Tá? Esse aqui chamado lecionário é uma coletânea de textos da Sagrada Escritura. Então é um livro litúrgico, não é a Bíblia, é um livro litúrgico chamado lecionário. Né? Nós temos aí o lecionário 1, o lecionário 2, o lecionário 3 e o lecionário 4. Tá? Então nós usamos na liturgia, via de regra, o 1 e o 2 mais frequente, o 3 às vezes e o 4 nas missas rituais. Tá? Então é o lecionário. Então você precisa se situar no lecionário. Você tem que entender o livro. Como é que o livro está organizado? Porque às vezes escapa uma fitinha. E daí? Como é que você se situa diante do livro? Então você precisa entender a lógica do livro. Né? Então isso é importante. Você se situar ali diante do livro. Então chegar com antecedência, né? Situar-se na celebração. Claro que situar-se na celebração isso deve acontecer antes. Né? Não é na hora. O que vai acontecer mesmo, Sandra, hoje? Não, você tem que saber isso antes. Né? Situar-se antes.
Sim. Olha, pelo menos eu mesma constatei uma mudança, por exemplo, no Salmo. Não sei se pode haver um erro, mas mudança da estrutura do Salmo de um personagem para o outro. Pode existir quando. Isso pode acontecer por erro mesmo, erro de digitação e tal, na hora de fazer, isso pode acontecer. E também acontece às vezes por conta da editora. Então nós temos aí às vezes um problema que a editora, esse aqui mesmo é diferente. Esse aqui é Loyola, o que nós usamos é da pauta, então tem diferença, uma diferença. Então isso pode acontecer, tem que dar uma olhada. Né? A CNBB está tentando padronizar tudo isso, eu acho que isso vai acabar, né? Acabar essas dificuldades, né, em relação a isso. Mas por isso pode acontecer sim, tá? Pode acontecer erro mesmo, é importante ver. Eu sei que às vezes aparecem alguns erros de digitação mesmo, né? Não, esse era, no caso, uma diferença na estrutura dos salmos. Que a Yasmin, que saiu, o dia que eu passei velho, daí o resultado do Campo Grande era diferente. Porque se não me engano, o Campo Grande também a editora é diferente. Se não me engano, é Loyola lá, se não me engano. É uma editora, então aí é diferente. Tem isso aí. Pode ter isso mesmo, tá? Pode ter isso, então é importante. Por isso é muito boa a pergunta da Kelly, também porque a gente precisa se localizar em relação ao questionário, né? O alemão falou assim, agora descobri porque a gente usa a liturgia diária. Mas pode acontecer que você vai naquela comunidade, seja um questionário de editora diferente, pode ter alguma diferença nesse sentido. Então é bom sempre se ligar a essa situação, tá? A maioria das, eu acho só as duas comunidades aqui que tem o missionário da Loyola, as outras são todas da Paulus. Então pode acontecer isso. Okay? Então se localizar dentro do questionário. Usar corretamente o microfone. A gente sempre bate nessa tecla porque o erro é recorrente na utilização do microfone. Tá? Você pode ter o melhor microfone do mundo, né? Um microfone de 25 mil reais, tem um microfone de 25 mil reais. Você pode ter o melhor microfone. Mas se nós não sabemos usar o instrumento, não adianta. Né? Se você não sabe utilizar corretamente o microfone, não adianta. Então você também tem que aprender a usar corretamente o microfone. Né? A forma como eu estou usando aqui não é a forma correta. Porque a gente está falando de forma mais livre, então você acaba descendo a mão. Mas a forma mais correta seria, olha só a diferença que deu no som, né? Percebe? Aqui na verdade eu estou até forçando a minha voz. Correto seria que aqui cansa o braço, né? Aqui a gente acaba ficando mais aqui. Aqui é ensino sorvete. Os nossos microfones não é próprio para isso. Tá? Nós temos aqui um captador dentro do microfone que ele foi feito para captar a voz assim. Tá vendo? Que muda, né, a qualidade. E você também precisa colocar muito perto da boca, uma distância, para que você possa também falar com clareza. Então, usar corretamente o microfone faz toda a diferença. Depois, você precisa conhecer o microfone. Você tem que saber como liga, como desliga. Outra coisa, nunca façam isso, né? Nunca batam no microfone. Tá? Não bata porque primeiro estraga o microfone. O microfone não foi feito para bater. Né? A gente bate em outras coisas, mas no microfone não. Né? O microfone não foi feito para bater, primeira coisa. Segundo, isso dentro da celebração causa um ruído. Isso causa um ruído litúrgico. Então nunca se bate testando um, dois, não faz isso jamais no microfone. Tá? Agora, o que muitas vezes acontece? Você precisa também treinar o seu ouvido. Às vezes acontece com frequência isso. O microfone está ligado, a pessoa fica mexendo no microfone achando que está desligado. Você tem que treinar o seu ouvido para prestar atenção no som. O que você falou saiu o som, mas você acha que está saindo. Entende? Então tem que tomar cuidado. O que você tem que fazer? Você tem que aprender a mexer no microfone. Chegar, verificar se é assim que liga, se for necessário. Por isso, chegar com antecedente, chegar com lá com o pessoal, faz um testinho para ver como liga, ok, se posiciona e faz a leitura. Então, se posicionar corretamente o microfone faz toda a diferença. E você saber usar o microfone, tá? Esse de passar de mão em mão, a gente faz aqui em algumas comunidades, ok, mas tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque às vezes, o que acontece? Às vezes, aqui tem aqui, às vezes está ligado, você coloca o microfone aqui embaixo, bate o microfone, faz barulho, né? Mesmo para ligar, sobretudo esse microfone que eu estou segurando, dependendo da forma, desliguei, mas dependendo da forma como você liga, você pode fazer um barulho grande, isso aqui não está fazendo, mas pode fazer um barulho, então você tem que ter todo um cuidado. Por isso que é importante você conhecer o instrumento. Se você conhece o instrumento que você vai usar, no caso aqui o microfone, você vai usar com tranquilidade. Aqueles microfones que nós
para você colocar na altura correta, na posição da boca. Não precisa engolir o microfone, porque isso fica estourando, né? Não é pirulito nem sorvete, então é microfone. Então você tem que manter ele na posição correta, na frente da sua boca. Outra coisa, às vezes tem leitor que fica assim, ó, mexendo no microfone durante a leitura. Não. Esse microfone você acompanha com a mão. Aquele microfone não, se você posiciona ele de uma forma que seja assim confortável para captar a sua voz, e depois o resto do serviço é o microfone que vai fazer, o técnico que vai fazer. Você tem só que posicionar corretamente. O que acontece? Quando o texto é muito comprido, às vezes vai descendo, você vai sair um pouquinho do microfone, né? Então aí o técnico que está operando lá dá um ganhozinho no microfone, porque você vai abaixar, mas depois você vai levantar para terminar. Então não fica colocando a mão, que isso faz um barulho no microfone. Se precisar colocar a mão, coloca a mão na haste, segura, não coloca a mão na bolinha do microfone, tá? Essa bolinha aí a gente não toca nela, certo? Nas outras a gente bolinha tranquilo, mas essa desliga, isso. Aí na hora das preces, não ligar, faz. isso, então eu falei um pouquinho mais barulhento. Agora o que vocês podem fazer aqui? No caso aqui, mas outras comunidades que faz também a questão do microfone, aí sobretudo na hora das preces. Você pode ligar o microfone quando você chegar lá. O que às vezes eu observo? Sobretudo aqui, né? Então o leitor vem aqui já com o microfone, né? E daí ele vai com uma pasta bater tudo, né? Porque o microfone está ligado. Então você pode vir com o microfone desligado, você abre a pasta com tranquilidade. Existe um ritmo, eu costumo falar com um ritmo. Você abre a pasta, depois você liga o microfone e fala. Tá? Não precisa ligar o microfone antes. No caso das preces, né? Aqui da primeira leitura do salmo, segunda, ok, pode deixar ligado, certo? Vai ter que tomar esse cuidado para não ficar batendo no microfone. Isso causa ruídos, tá? Vai gerando ruído. Então, usar corretamente o microfone. Fazer a devida reverência, né? Então, nós temos aqui que fazer a reverência, né? Não é quebrando o pescoço, né? Também não é uma coisa exagerada, né? Mas fazer a devida reverência, a inclinação, no caso, ao altar. E depois a palavra, assim, a gente faz uma pequena vênia na palavra de Deus, faz a leitura, terminou a leitura, uma pequena vênia, e aí a inclinação profunda para o altar. Tá? Para o altar a gente faz a inclinação profunda. Então, quando geralmente é dois, né? A primeira leitura vem sozinho, mas depois faz com o salmo. O salmo depois faz com a segunda leitura, e a oração da Assembleia faz sozinho. Então você vai fazer, se está sozinho, faz no centro, né? Quem está sozinho faz no centro, quando está em dois, divide, de tal modo que fique centralizado, e os dois fazem juntos a inclinação profunda ao altar. Quem tem que caminhar em direção ao texto da palavra sobe ao presbitério e o outro volta para. Chegou lá na frente da mesa da palavra, uma pequena vênia, faz a proclamação do texto, uma pequena vênia, desce, faz a inclinação profunda ao altar e volta para o lugar. Tá? Então, diante do altar, a gente faz a inclinação chamada inclinação profunda. Tá? Ok? Então é importante também. São gestos que fazem parte da liturgia que a gente precisa respeitar, justamente porque vai enaltecer, indicando a sacralidade do altar, a sacralidade da palavra de Deus. Tá? Então, fazer a devida reverência. Guardar o silêncio. É importante, eu tenho batido bastante nessa tecla do silêncio. Então, vocês, por isso que cheguem com antecedência, se localizem, se situem diante do lecionário e depois guardar o devido silêncio. O silêncio também nos ajuda a ficar mais tranquilos, nos faz o exercício do nosso ministério. E depois também durante a missa, deixa para bater o papinho, contar as novidades depois da missa. Que às vezes, ali depois da comunhão, como ninguém, bom, já cumpri, já fiz a minha oração aqui, daí como é que está lá o preço da gasolina? Não, agora não, depois, terminar a missa. Então a gente tem que ter esse bom senso também. A gente precisa dar o exemplo para a Assembleia. Tá? Então não dá para ficar tirando as dúvidas ali na hora da oração, né? Não dá para ficar batendo papo. Então a preparação técnica e espiritual, né? Preparar-se técnica e espiritualmente. Então nós precisamos considerar esses dois aspectos. Você precisa ter uma preparação técnica, sim, ele precisa se preparar, conhecer o microfone, conhecer o lecionário, fazer essas formações que nós estamos fazendo, mas também a preparação espiritual, tá? Sem isso não dá. Aqui um pouco para os salmistas, né? Indicando um pouco mais. Ensaiar com antecedência, né? Não dá salmistas, para chegar na hora, né? A gente já vai passar o salmo. Não, a gente tem que se preparar
com antecedência, preparar o salmo, escutar, né, todo o esforço, a dedicação aí daquele que enviar as melodias. Se é uma melodia mais difícil de ser assimilada, aquilo que eu disse lá no dia 21, e repito, daqui a pouco vai aparecer ali, mas já adiantando. Quer dizer, nós precisamos, se temos dificuldade em relação à melodia, a Kelly sempre está disposta a ajudá-los a encontrar a melodia, mas se você de repente pôr uma melodia, manda para fazer a avaliação para ver se a melodia está de acordo com a liturgia, porque não é qualquer melodia, tá? Então, ensaiar, se preparar com antecedência. Verificar o grau de dificuldade da melodia, porque às vezes a melodia tem um grau de dificuldade maior que vai exigir mais. Então você precisa estar atenta a isso também. O grau de dificuldade da melodia. Se tem dificuldade, pede ajuda. Acho que é importante. Precisa ser humilde e dizer assim: olha, para mim eu preciso de ajuda nesse salmo para conseguir fazer o que eu preciso fazer. Tá? Identificar as palavras difíceis também, né? No salmo, às vezes aparecem palavras difíceis, às vezes a pronúncia com a melodia fica difícil. Então, identificar isso é fundamental. Identificar as flexas, tá? Isso aqui é mais um canto dos salmistas. Então, você tem que identificar a flexa para cantar corretamente a flexa, porque a flexa está ali para ajudar, não está para atrapalhar a nossa vida, ao contrário, está ali para ajudar. Então, se você sabe ler corretamente a flexa, isso você precisa fazer o quê? Você precisa fazer uma leitura antes do salmo para você perceber que existe ali já um sinal, que é um sinal gráfico, musical, para indicar para a gente. Aqui você vai repetir, né? Você vai manter a melodia. É uma melodia que é duplicada, certo? Não utilizar melodias impróprias à liturgia, ou seja, melodias que não são compatíveis com a liturgia. Às vezes é compatível com o momento de oração, com o retiro, momento de oração, mas não para a liturgia. Então, submeter qualquer melodia à coordenação, né? Que se a Kelly tiver alguma dúvida, ela encaminha para mim e eu também ajudo a esclarecer. Tá? Importante também vocês salmistas, acertar com o instrumentista, né? Ou com os instrumentistas, a tonalidade do salmo também. Se está muito alto, se está muito baixo, isso tem que ser visto com antecedência, na hora. É complicado, sobretudo se o grau de complexidade da melodia é maior, fica mais difícil você assimilar todo aquele processo de mudança. Isso tem que ser feito com antecedência, porque senão compromete. O que compromete aqui? Não compromete a nossa fama, a nossa reputação, nada disso. Isso pouco importa. Nós estamos aqui para servir. O que compromete? É o anúncio da palavra de Deus. Então, o que importa é anunciar bem a palavra. É claro que nós temos as falhas, a gente não está trabalhando com pessoas aqui que nós somos perfeitos, nós temos as nossas limitações e fragilidades, mas a gente precisa considerar essas coisas de tal modo que a palavra seja comunicada com toda a clareza e chegue realmente aos corações. Tá? Seguindo. Algumas outras orientações gerais aqui também que eu aproveito a oportunidade para oferecer. Então, atenção aqui aos coordenadores de liturgia das comunidades, né? Coordenadores de missa, etc. Em relação ao ofertório, a escolha para o ofertório, escolher as pessoas para o ofertório, vocês precisam tomar um certo cuidado, porque às vezes a pessoa ela ainda não tem uma consciência a respeito da missa, a respeito do espaço sagrado. Ela vem com uma roupa que não é condizente ao espaço sagrado. Então fica uma coisa até constrangedora, de repente você coloca lá uma pessoa que ela não está com uma veste adequada. Existe uma veste adequada para vir à missa, né? A missa, a gente, como nós homens não devemos vir à missa de short, camiseta cavalo. A gente usa na piscina, no churrasco, na praia. Na missa não. A missa ela requer uma veste adequada à missa. Tá? Não precisa vir de terno e gravata, mas uma roupa adequada à celebração da missa. Então, identificar isso. As mulheres, sobretudo, tomar cuidado, né? Porque às vezes a mulher vem com uma saia um pouco justa, uma saia um pouquinho para cima do joelho, já fica uma situação um pouco. Gente, na igreja tem homens e mulheres de carne, tá? Então vamos ter adultos. É assim, né? Homens e mulheres de carne. Então a gente precisa tomar um cuidado em relação a quem a gente coloca, né? Por conta da vestimenta. Então tomar esse cuidado, né? Em relação, mesmo a blusa, às vezes é uma blusa de alça, uma coisa que ressalta muito os seios da mulher. A gente tem que tomar cuidado. Então, uma veste adequada, né, que você observa. Estou dizendo que a pessoa tem que vir enfaixada, né, para isso. Não, mas uma veste é compatível ao espaço sagrado, né, à liturgia.
Então, colocar a pessoa em evidência ainda, coitada, aquela pessoa ela as pessoas vão pecar por outro lugar e ela vai ser também, né? Entendeu? Fica uma situação constrangedora. Então, tomar cuidado em relação a isso, a escolha. Quando coloca criança, tem que tomar um certo cuidado com as crianças também. Ver o caso do ofertório, para trazer a âncora, as gavetas, tem que ser um pouquinho maior a criança, que pode derrubar, pode acontecer alguma coisa que acaba até constrangendo a criança, enfim, né? Então, escolher muito bem em relação a isso, um pouquinho de cuidado com as crianças. Também aqui na isso, a questão do ofertório, então, tomar um pouco de cuidado em relação a isso, às vestes das pessoas, né? Para não ter um tipo de constrangimento, tem que tomar cuidado. A pessoa tem que estar com uma veste adequada para fazer aquele serviço à comunidade, levando até o altar, né, as ofertas, o pão e o vinho, sendo oferecidos. Orientar para a coleta. Outro dia uma pessoa, né, no meio da assembleia, me falou: padre, eu acho muito legal as crianças, mas tem que orientar bem, porque eu percebi que outro dia eu fui fazer a minha oferta, as crianças passaram correndo e então tem que orientar bem as crianças, tá? Orientar bem. Porque eu acho muito válido de querer envolver as crianças, realmente tem que envolver, mas a gente tem que ter sempre esse cuidado de orientar, porque é um serviço que ela está prestando ali na comunidade, então precisa ser feito de forma como deve ser feito, né? Prestando atenção, orientar. Se quer colocar as crianças, é bom chegar com bastante antecedência, orientar as crianças como faz corretamente, para que elas possam fazer com calma, com tranquilidade, de tal forma que aconteça assim com muita naturalidade. Tá? No caso da matriz, não é certo para todas as comunidades. No caso da matriz, quem está coordenando tem que prestar atenção lá no mezanino. Já aconteceu várias vezes, né? A missa está acontecendo, sobe pessoas lá no mezanino que querem fazer a sua oferta. Eu percebo que a pessoa fica olhando, esperando para ver se vai subir alguém para fazer a coleta lá. Então, prestar sempre atenção. Mesmo às vezes não está lotado embaixo, tem gente lá em cima. Então, tem que prestar atenção quem está coordenando a missa. Sempre prestar atenção, independentemente da quantidade de pessoas que tem embaixo, prestar sempre atenção no mezanino. Nas comunidades também, prestar sempre atenção, porque às vezes tem alguém fora que quer fazer a coleta. Né? Não é constranger ninguém chegar, deposita aí, mas é prestar atenção porque tem gente que quer fazer a sua oferta. Né? Então, a gente precisa estar atento a isso também. Tá? Ornamentação da igreja. Também. Agora mesmo, nós estamos na Páscoa. Então, a ornamentação da igreja precisa ser uma ornamentação mais alegre, que expresse a característica desse tempo, que é a alegria. Então, não deixe agora na Páscoa, mas sempre considere aqueles que estão ali organizando a liturgia nas comunidades. No tempo pascal, exige lá uma flor, uma coisa bem feita. Né? Não vai colocar lá só uma rosinha na frente do altar, né? Não, é uma coisa bem feita. Né? Nós usamos aqui, geralmente, nesses tempos, como é um tempo mais longo, a orquídea. Então, colocar lá, né, proporcional ao tamanho da comunidade, uma quantidade de orquídea que apareça, que as pessoas vejam, né, que manifeste externamente, através da ornamentação, que a igreja está em festa, porque nós estamos vendo o tempo da Páscoa, no caso agora, o tempo pascal. Tá? Em relação a isso, vocês podem conversar com a Cleide, ele dá também uma ajuda para vocês nesse sentido, né? Ela encomenda para a gente as cores, tá? É importante, o espaço sagrado precisa ser cuidado através também da ornamentação. Né? Cuidado, claro, as toalhas, todos esses cuidados aí vocês vão conversando lá com os ministros, né? A realidade de cada uma das comunidades, tá? Orientar sobre a celebração, né? Aquilo que eu falei. Então, aconteceu aqui em duas comunidades, depois eu fiz a correção nos amigos, que foi no domingo de Ramos, né, de ajoelhar-se na hora do Evangelho, que era a paixão, depois levantar-se, todo mundo ficou ajoelhado, e depois também teve uma comunidade que na sequência, né, todo mundo se levantou, né, enquanto estava cantando a sequência. Tá? Vocês precisam ajudar a comunidade, né, ajudar a Assembleia a celebrar corretamente, né, observando os gestos. Então, por isso que eu coloquei orientar sobre a celebração. Então, quem coordena lá a liturgia, né, a equipe de celebração, tem que ter todas essas informações para transmitir para os outros também, ajudar os outros. De tal modo que, porque os leitores só estão sempre à frente, vocês vão ser, de certa forma, né, o mestre, né, como lembrou a Marta lá, na brincadeira, seria o mestre. Né? Então, em certa medida, embora eu tenha insistido muito nisso, que a participação não pode ser mecânica, mas vocês fazendo corretamente, isso vai educando a Assembleia para fazer corretamente, para que a Assembleia preste atenção. Tá? Então, é importante que vocês que coordenam sempre orientem, né, as pessoas
pessoas sobre isso, já passe com antecedência essas informações, ajude, chega com antecedência, né? Pede para chegar, orientar, mandar, a gente usa muito WhatsApp, manda, tá? Orienta bem as pessoas, tá? Sobre a celebração, sobre aquilo que vai acontecer na celebração. Se tem crisma, se tem comida eucaristia, é bom orientar as pessoas, para que elas não caiam no paraquedas e também não saibam o que está acontecendo. Então, orientar quem tem a responsabilidade de coordenar. Tá? Falar aqui sobre os gestos e posições, como eu falei, uma orientação também. Em relação à aclamação do Evangelho, façam assim, por quê? Porque justamente na sequência que deu essa confusão, por quê? Porque como as pessoas já escutaram o barulho do instrumento, as pessoas já levantaram, nem ouviram o que ia ser tocado naquele dia da sequência, nem ouviram, já levantaram. Entende? Por quê? Mecanicamente. Então escutou o barulho do violão, depois assim, da leitura, todo mundo ficou em pé. Todo mundo não, um outro ficou sentado, né? A maioria levantou. Mas espera começar o canto, uma aclamação do Evangelho. Espera. Começou a aleluia, está na quaresma, começou glória ao Senhor, louvor ao Senhor, aí que a gente levanta. Quando começa a cantar o canto de aclamação, né, a letra, é que a gente fica em pé, porque a gente sabe que de fato é uma aclamação. Porque foi o que aconteceu justamente com a sequência. As pessoas não ouviram, só escutaram o dado de bater no violão, pronto, já levantaram e começaram. Se eu lembro que nesse dia vai estar começado, só uma pessoa para celebrar. E eu mesmo que invitei, mas as pessoas. Isso é. Então, por quê? Veja, desde o Concílio Vaticano II, que já tem 60 anos, a liturgia não muda. Não tem mudança na liturgia. Então, a gente, pelo menos, já está celebrando essa liturgia há 50 anos. Olha só. Há 50 anos que a sequência é cantada no domingo de Páscoa, depois da segunda leitura. Há 50 anos. Então, faça os cálculos. Quantos anos você tem, quantos anos você participou da missa? Eu acho que aqui não tem ninguém que participou da missa antes do Concílio Vaticano II. Eu acho que não tem ninguém. Então, pelo menos você está, vai 60 anos, mas pelo menos você está 50 anos celebrando o mesmo rito da missa, não mudou o rito da missa, continua sendo o mesmo há 50 anos, mais de 60 anos. Está vendo? Então, a gente tem que prestar mais atenção nisso. Então, falar sobre isso. O coordenador, a coordenadora precisa estar atento a essas coisas para orientar o resto dele. Ok, é isso. Tem alguém que tem alguma pergunta que gostaria de fazer, uma dúvida? Não? Ficou tudo claro? Sim. Opa! Que susto! Foi do Salmo. Ele falou que não é para, no caso, ver o Salmo na hora, mas é passar, igual a gente é acostumado a passar com quem for tocar, tudo bem. Sim, o ideal não é isso. O ideal é bastante isso. Então, mas eu sei que tem uma realidade. Agora é importante que vocês, escute o salmo, se prepare, faça a sua preparação, já converse com quem vai tocar, né? Já ajustar essa questão da partitura, né? da cifra, de tal modo que as coisas estejam já bem encaminhadas em relação a isso. Né? E se tiver depois, eles vão fazer uma passagem ali, ok. Né? Às vezes acontece de, não aconteceu várias vezes, mas já aconteceu. De quem for acompanhado, às vezes não ouviu. Isso. E não toca a melodia, daí a gente acaba assim perdendo. Já aconteceu várias vezes. E por mais que você mande a melodia e o tom, eu tenho dificuldade de saber que tom, mas você só fala que ficou muito alto, né? Não sei falar, nossa. Né? Mas às vezes acontece isso de quem for, lógico, quem toca a missa. É bem mais, em muitos cantos, né? Isso. Mas às vezes acontece de não acabar não ouvindo, acaba um indo para um lado e para o outro. Infelizmente, é por isso que eu acho importante, pelo menos. Sim, eu não mudança, eu acho que tem que ser, por exemplo, tão falta para mim, né? Eu tenho que fazer com mudança gráfica, um tempo antes da porta sair. Isso. Se chegar na hora, é complicado. Tanto para quem toca quanto para quem vai cantar. Agora é verdade, que a Lívia colocou é importante, que vocês da equipe também aprendam a melodia, né? Mesmo que não haja, como eu falei, não é o ideal, é até ensaio antes, né? Eu sempre fui muito Caxias nesse sentido, né? Porque eu cantava e tocava missa, o pessoal lá, não, tem que ensaiar. Não, mas não importa, tem que ensaiar. Vamos
sentava bem, estava no dia antes da missa ou na manhã, ou na noite, ensaiava, passava todos os cantos, porque não dá sem ensaio. Alguém me fala? Você já tem um nervosismo que é natural da natureza própria. Começa aquele salmismo que canta, cada salmo, cada missa que nós tocamos, o nervosismo acontece, parece que é a primeira missa, e quando você está alguma parte técnica, você junta naquele momento, fica toda a mesma. Você já tem o nervosismo, mas a parte técnica, você está tonto, é isso. Sim, exatamente. Mas o ideal é uma destreza, mas é difícil, né? Tem dificuldade, né? Tem que ajustar nesse sentido, né? Porque não adianta, a boa execução é percebida como um bom ensaio, né? Tem que ensaiar. Agora é importante que a equipe escute com isso só. Sim, eu costumo sempre mandar um dia antes. Né? Se eu tenho dúvida, pergunto para a Kelly, se é apropriado. Mas o que acontece, às vezes, por mais que eu mande, chega na hora, não ouviu, não estou. Mas a gente acaba ficando meio perdido no momento. Né? Há uma outra coisa, né, que nós fizemos, vocês observaram nesse domingo já. Então nós tínhamos o hábito de cantar o refrão do salmo 2 vezes na primeira vez e 2 vezes na última vez. Tá? Mas veja que como fala, a liturgia sempre tem uma lógica. Por que nós cantamos 2 vezes na primeira vez? Porque é para o povo aprender, né? Ou o povo recordar a liturgia. Na última vez, não tem sentido cantar 2 vezes. Então agora nós já corrigimos isso. Sempre é um processo, sempre respeito para você ir fazendo as orientações. Então agora, na última vez, é uma única vez que vai ter cantado o refrão. Né? Então não está errado. Não, isso está errado. Não, está certo, é isso mesmo. É uma vez, na última vez. A primeira vez é só para que a Assembleia possa aprender ou recordar a melodia que está sendo usada naquele salmo. Tá? Então canta assim, uma única vez, depois no final, como durante todo o salmo. Né? Só na primeira vez 2, para que o povo aprenda ou recorde a melodia. Tá? Que sim. Com relação à leitura das preces, as preces. A pessoa que vai lá fazer a leitura das preces, ela tem que ficar até o show, até o final. Isso, espera, isso nós combinamos. Espera, né, até a conclusão, porque a oração do dízimo é um prolongamento da oração da Assembleia. Então, ele permanece ali, né, esperando, geralmente sai um pouquinho, fica, no caso ali da matriz, mas também das comunidades, né, fica lá, como que voltado para o padre vai conduzir essa comunidade. Terminou a oração, aí desce, faz. Tá bom? Isso mesmo, permanece ali. É bom orientar porque alguns estão saindo antes mesmo. Então, esperar, né? A conclusão terminou a oração do dízimo, daí desce. E às vezes eu não faço a oração do dízimo, tá? Por algumas vezes com alguma questão ali mais de dinâmica da celebração. Então às vezes eu omito a oração, né? Os cantores já entram com o canto, aí você já desce, né? Tem mais alguma pergunta que você gostaria de fazer? Oi? Não, nada. Cleide? Então tá bom, então vamos rezar. Não esqueçam aqueles que pegaram a caneta emprestada, tá? Eu emprestei também. Depois você volta para rezar primeiro. Tenha calma para isso. Vamos rezar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradecemos a Deus, nosso Pai, que nos concedeu esta noite de formação. Agradecidos a Deus que nos concedeu o ministério de proclamadores da Palavra de Deus. Agradecidos ao bom Deus e também queremos nesta oração pedir a sua graça, a sua bênção, para que o nosso ministério seja sempre fecundo, para que a Palavra de Deus que nós lemos, proclamamos, possa chegar aos corações e chegando aos corações, seja esta semente que encontrará terreno bom e produzirá bons e abundantes frutos. Tudo isso nós pedimos a Deus nosso Pai, rezando com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que
estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida e de São Judas, padroeiro desta comunidade, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos tirar uma foto aqui, acho que vai ficar bonito, né? Todos aqui, pode ser? Tá bom. A nossa fotógrafa oficial de